Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 31 de agosto de 2025. Arábia Saudita executa 17 pessoas em 3 dias. Parte 3. A Arábia Saudita executou 2 cidadãos sauditas por terrorismo nesta segunda-feira 4, elevando a 17 o número de execuções em 3 dias, segundo uma contagem da AFP baseada em anúncios oficiais. No fim de semana, o país do Golfo executou 15 pessoas. Apenas no domingo foram 7 estrangeiros, 4 somalis e 3 etíopes, por contrabando de haxixe, um saudita pelo assassinato da própria mãe. Desde o início do ano, a Arábia Saudita executou mais de 230 pessoas. A maioria, mais de 150, devido a acusações relacionadas com drogas. O ritmo das execuções pode levar o país a superar seu recorde do ano passado, com 338 penas de morte. Para Geed Basiouni, da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Reprieve, com sede em Londres, 2025 mostrou um aumento notável nas execuções relacionadas a crimes envolvendo entorpecentes, especialmente no que diz respeito ao cannabis. Isso é particularmente preocupante em um contexto mundial no qual a tendência está mais para a descriminalização da posse e do consumo de cannabis, afirmou a AFP. Especialistas contatados pela AFP vinculam esse aumento à guerra contra as drogas lançada por Riad em 2023, principalmente contra o consumo crescente de Captagon, do qual o reino, a maior economia do mundo árabe, é um dos principais mercados, segundo a ONU. A Arábia Saudita retomou as execuções por crimes relacionados com as drogas em 2022, após ter suspendido por 3 anos a aplicação da pena de morte em casos de narcóticos. Em 2022, 19 pessoas foram executadas, 2 em 2023 e 117 em 2024 por crimes relacionados com as drogas, segundo a contagem da AFP. As autoridades sauditas defendem que a pena de morte é necessária para manter a ordem pública e que é aplicada após esgotadas todas as vias de apelação. Para os defensores dos direitos humanos, manter a pena de morte contradiz a imagem de modernidade que o reino busca projetar. Na Revista Espírita de março de 1866, Allan Kardec apresenta a mensagem do Espírito do Senhor Bonami: Pai, a lei humana, como todas as coisas, está submetida ao progresso lento, insensível, mas constante. Por mais admiráveis que sejam, para certas pessoas, as legislações antigas dos gregos e dos romanos, elas são muito inferiores às que governam as populações adiantadas de vossa época. Com efeito, o que vemos na origem de cada povo, um código de costumes e usos tirando a sua sanção da força e tendo como motor o mais absoluto egoísmo. Qual o objetivo de todos os legisladores primitivos? Destruí-lo para a maior paz da sociedade. Suspeita-se do criminoso? Não. Bate-se nele para corrigi-lo e lhe mostrar a necessidade de uma conduta mais moderada em relação aos seus concidadãos mau e seus instrumentos. É visando o seu melhoramento, absolutamente. É exclusivamente para preservar a sociedade contra suas ações, sociedade egoísta que rejeita impiedosamente de seu seio tudo quanto lhe pode perturbar a tranquilidade. Assim, todas as repressões são excessivas e a pena de morte é mais geralmente aplicada. Isto é concebível quando se considera a ligação íntima que existe entre a lei e o princípio religioso. Ambos avançam concordes, para um objetivo único, amparando-se mutuamente. A religião sanciona todos os prazeres materiais e todas as satisfações dos sentidos. A lei dura e excessiva fere o criminoso para desembaraçar a sociedade de um hóspede importuno. A religião se transforma, sanciona a vida da alma e sua independência da matéria.
Ela reage também sobre a legislação, demonstra-lhe a responsabilidade que lhe incumbe, no futuro do violador da lei. Daí, a assistência do ministro, seja qual for, nos últimos momentos do condenado. Ainda o agridem, mas já tem a preocupação com esse ser que não morre inteiramente com o seu corpo, e cuja parte espiritual vai receber o castigo que os homens infligiram ao elemento material. Na Idade Média e desde a era cristã, a legislação recebe do princípio religioso uma influência cada vez mais notável. Ela perde pouco de sua crueldade, mas seus móveis ainda absolutos e cruéis mudaram completamente de direção. Assim como a ciência, a filosofia e a política, a jurisprudência têm as suas revoluções, que não se devem operar senão lentamente, para serem aceitas pela generalidade dos seres a quem interessam. Uma nova instituição, para dar frutos, não deve ser imposta. A arte do legislador é a preparar os espíritos de maneira a fazer com que a desejem e a considerem como um benefício. Todo inovador, por melhores que sejam as intenções que o animem, por mais louváveis que sejam os seus desígnios, será considerado como um déspota, cujo jugo é preciso sacudir, se ele quiser se impor, ainda mesmo que por benefícios. Por seu princípio, o homem é essencialmente livre, e quer aceitar sem constrangimento. Daí as dificuldades que encontram os homens muito avançados para o seu tempo, daí as perseguições com que são abatidos. Eles vivem no futuro. Com 1 ou 2 séculos de avanço sobre a massa de seus contemporâneos, eles não podem senão fracassar e quebrar-se contra a rotina refratária. Assim, na Idade Média, preocupavam-se com o futuro do criminoso. Pensavam em sua alma, e para levá-la ao arrependimento, apavoravam-na com os castigos do inferno, as chamas eternas que, por um arrastamento culposo, lhe infligiriam Deus infinitamente justo e infinitamente bom. Não podendo elevar-se à altura de Deus, os homens, para se engrandecer, o reduziam às suas mesquinhas proporções. Inquietavam-se com o futuro do criminoso, pensavam em sua alma, não por ela própria, mas em razão de uma nova transformação do egoísmo, que consistia em pôr a consciência em repouso, reconciliando o pecador com o seu Deus. Pouco a pouco, no coração e no pensamento de um pequeno número, a iniquidade de semelhante sistema pareceu evidente. Eminentes espíritos tentaram modificações prematuras, mas que, nada obstante, deram frutos, estabelecendo precedentes sobre os quais se baseia a transformação que hoje se realiza em todas as coisas. Sem dúvida, ainda por muito tempo a lei será repressiva e castigará os culpados. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo daquele que a cometeu. Mas, como vedes todos os dias, as penas se abrandam, tem-se em vista a moralização do ser, criam-se instituições para preparar a sua renovação moral, torna-se o seu abatimento útil a ele próprio e à sociedade. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço. Será a criança extraviada na qual deve ser corrigido o raciocínio falseado pelas más paixões e pela influência do meio perverso. O magistrado e o juiz não são os únicos responsáveis e os únicos a agirem neste mister. Todo homem de coração, príncipe, senador, jornalista, romancista, legislador, professor e artesão, todos devem pôr mãos à obra e trazer o seu óbolo à regeneração da humanidade. A pena de morte, vestígio infamante da crueldade antiga, desaparecerá pela força das coisas. A repressão, necessária no estado atual, abrandar-se-á dia a dia, e, em algumas gerações, a única condenação, a colocação fora da lei de um ser inteligente será o último degrau da infâmia, até que, de transformação em transformação, a consciência de cada um fique como único juiz e carrasco do criminoso. E a quem deveremos todo esse trabalho? Ao Espiritismo, que desde o começo do mundo eide por suas revelações sucessivas, como mosaísmo, cristianismo e espiritismo propriamente dito.
por toda parte, em cada período, sua influência benfazeja salta aos olhos, e ainda há seres bastante cegos para não reconhecê-lo, bastante interessados para derrubá-lo e negar a sua existência. Esses devem ser lamentados, porque lutam contra uma força invencível, contra o dedo de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.